Este é o canal Brasil News, a informação para você. Ciclone e tempestades provocam pelo menos 10 mortes no sul do país. E você vai ver também. Regiões do Paraná terão 2 semanas de quarentena mais restritiva por causa do novo coronavírus. Motoboys fazem paralisação em todo o país num boicote contra aplicativos de entregas. Bolsonaro sanciona mais 2 parcelas do auxílio emergencial de R$ 600. Brasil registra 1.200 mortes em 24 horas e país se aproxima dos 60 mil óbitos pelo novo coronavírus. E uma vacina desenvolvida por uma empresa americana tem resultados animadores. Você vai ver a partir de agora. Olá, boa tarde. O ciclone bomba que atingiu a região sul do Brasil na tarde de ontem causou estragos que se estenderam para São Paulo e podem chegar ao Rio de Janeiro. Pelo menos 10 pessoas morreram. Por volta das 14 horas da última terça-feira, os ventos começaram a se intensificar na região sul do país e chegaram a mais de 100 km por hora em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Cerca de 40 cidades do sul do país foram atingidas. Uma das características deste tipo de ciclone é a queda nas temperaturas. Por isso, as regiões sul e sudeste entraram em alerta para a possibilidade de geada e até mesmo neve. Os fortes ventos derrubaram árvores, postes de energia e causaram o destelhamento de muitas casas. Mais de 1.500.000 pessoas ficaram sem energia em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, 145 mil pessoas foram afetadas com a falta de luz. O número de mortes causadas pelo fenômeno climático chega a 10, sendo 9 registradas em Santa Catarina, com uma pessoa ainda desaparecida no estado e uma morte por soterramento no Rio Grande do Sul. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, lamentou as mortes e disse que está acompanhando os trabalhos do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Mais de 900 ocorrências foram registradas pelos bombeiros no estado. Em Balneário Camboriú, trabalhadores que estavam suspensos e realizavam a limpeza de um prédio tiveram que quebrar as janelas para poder escapar da ventania. Os ventos chegaram ainda com força no litoral de São Paulo. Uma forte onda se formou por influência do ciclone e afundou 7 barcos e 2 lanchas em Peruíbe. Na capital, o Corpo de Bombeiros do Estado informou que foram registrados 50 chamados para quedas de árvores e os ventos chegaram a mais de 50 km por hora. Imagens do satélite que está rastreando o ciclone mostraram que ele segue agora pela costa para a região sudeste do Brasil e pode chegar em São Paulo, mas com menos força. Os ventos devem alcançar os 70 km por hora e o mar poderá ter ondas de mais de 3 metros. E começou hoje uma quarentena mais restritiva no Paraná. A medida, que valerá por 2 semanas, atinge 7 regiões do estado, incluindo Curitiba. Para tentar conter a evolução da pandemia do novo coronavírus, o governo do Paraná decidiu adotar uma quarentena restritiva por 14 dias, podendo ser prorrogada por mais uma semana. Com isso, fica proibido o funcionamento do comércio e das atividades econômicas não essenciais. As ações devem afetar mais de 6 milhões de habitantes nos 134 dos 399 municípios paranaenses, que concentram 75% dos casos no estado. Além da capital e da área metropolitana, a restrição é válida para as regiões de Cascavel, Londrina, Foz do Iguaçu, Cianorte, Toledo e Cornélio Procópio. Todas essas regiões têm taxas de incidência de Covid-19 superiores à média estadual. A medida tem o objetivo de frear a taxa de contágio para evitar o colapso do sistema de saúde. A taxa de ocupação dos leitos de UTI na rede pública já está acima dos 75% nas regiões afetadas pelo decreto. Quem precisar pedir comida por aplicativo hoje pode encontrar dificuldades. Isso porque os entregadores estão realizando um boicote nacional contra o serviço. Aqui em São Paulo, o repórter Kleber Werneck foi conferir o protesto. Segundo o levantamento feito por uma empresa especializada em varejo, o serviço de delivery aumentou 77% em todo o país durante a pandemia. E os entregadores reclamam que estão trabalhando mais, porém recebendo menos. Por isso, resolveram protestar nesta quarta-feira. Em São Paulo, o ponto de partida foi a sede do sindicato da categoria na zona sul da cidade.
Na pauta de reivindicações, eles incluíram o aumento da taxa de entrega e também o pagamento de seguro em caso de roubo e acidente. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, o número de mortes de motociclistas aumentou 85% na capital paulista durante a pandemia. A estimativa é que 250 mil profissionais estejam trabalhando nas ruas atualmente. E hoje eles resolveram sair e fazer muito barulho. A pauta de reivindicação desses meninos são a precificação justa, o valor do aumento da quilometragem, seguro de vida, o auxílio da pandemia e principalmente o fim do bloqueio indevido. Agora, com a pandemia, esses problemas da categoria ficaram mais evidentes? Então, com o problema do Covid-19, aumentou o número de entregadores. E aí não tem entrega para todos eles. Caiu bastante o número de entregas. E com isso, eles abaixaram o valor. Hoje eles estão trabalhando por 0,70 centavos por km. A Caixa faz hoje 3 pagamentos do auxílio emergencial de R$ 600 para quem faz aniversário em maio e junho. Primeira, segunda ou terceira parcela, dependendo de quando o cadastro foi aprovado. Essas pessoas receberam o dinheiro na poupança digital. São quase 7 milhões de beneficiados. Amanhã é o último dia para se cadastrar no auxílio emergencial. Por falar nisso, o presidente Jair Bolsonaro assinou ontem o decreto que prorroga por mais 2 meses o auxílio emergencial de R$ 600 destinado aos trabalhadores informais e desempregados durante a pandemia de Covid-19. Com a medida, pouco mais de 64 milhões de pessoas que tiveram o benefício aprovado receberão mais 2 parcelas no mesmo valor. Vamos ver o que Bolsonaro disse no fim da cerimônia em que o governo confirmou as 2 novas parcelas. Nós aqui que estamos presentes sabemos que R$600 é muito pouco, mas para quem não tem nada, isso é muito. E esse trabalho, essa maneira de buscar recursos, no momento que a pátria necessitava para atender os mais necessitados, é que faz com que nós nos orgulhamos de poder ajudar, de despender meios para poder atender a esses necessitados. E essa prorrogação agora, em boa hora, via decreto, mas se fosse via projeto de lei, teria também a velocidade necessária da Câmara e do Senado brasileiro. Como o Paulo Guedes disse, que são mais 2 prestações, e nós esperamos que ao final dela a economia já esteja reagindo para que nós voltemos à normalidade o mais rapidamente possível, obviamente sempre tomando cuidado com o bem maior de todos nós, que é a nossa vida. Então, nesse momento, eu agradeço a todos, não apenas a Câmara, o Senado, ou a equipe do Paulo Guedes, a todos que participaram desse projeto, que é o maior projeto social do mundo, com toda a certeza. E como o Paulo Guedes bem disse, nenhuma nação despendeu tanto esforço para atender os mais necessitados que o nosso querido Brasil. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a PEC que prevê o adiamento das eleições municipais para novembro pode ser votada hoje. Durante a coletiva, Maia também comentou a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial do governo. Rodrigo Maia garantiu que o diálogo sobre a proposta de emenda à Constituição que adia as eleições municipais está bem encaminhado com os líderes na Câmara e pode ser definido já nesta quarta-feira. A PEC prevê que as eleições municipais de outubro sejam adiadas para os dias 15 e 29 de novembro. Para o texto ser aprovado na Câmara, são necessários 308 votos favoráveis em 2 rodadas de votação. O presidente da Câmara também elogiou a decisão do governo de aprovar mais 2 meses de auxílio emergencial de R$ 600 pagos a trabalhadores informais e outras categorias que ficaram sem renda por causa da pandemia. Mais cedo, Maia foi até o Planalto para a cerimônia de anúncio. Eu não tenho dúvida nenhuma, por isso fui ao Palácio, que a renovação por 2 meses do auxílio emergencial é fundamental. Parabenizo o governo por ter mais uma vez ratificado aquilo que o Congresso Nacional fez através do projeto de lei do deputado Eduardo Barbosa, relatado do deputado Marcelo Ar, com apoio de todos os partidos na Câmara e depois no Senado, e tenho certeza que através dessa decisão nós temos 60 dias para que o governo, junto com o parlamento e com a sociedade, possa construir um novo programa. Foi publicada hoje no Diário Oficial a exoneração do ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli. Ontem ele entregou uma carta de demissão ao presidente Jair Bolsonaro.
O governo federal ainda não anunciou o nome do substituto. A conta de luz vai ficar mais cara para os consumidores em várias regiões do país, um reajuste que começa já esse mês. Na Grande São Paulo, por exemplo, o aumento na conta de quem é atendido pela empresa Enel será de 6% nas tarifas dos consumidores industriais e 3,5% nas contas de luz de residências e pequenos estabelecimentos comerciais. O Tocantins terá aumento de até 8,5% a partir de sábado. Em Minas Gerais, o aumento vai ser de 2,5% e para o consumidor pernambucano, a conta de luz sobe 4,5% para os consumidores residenciais. No caso de Pernambuco, o reajuste entra em vigor já a partir de hoje. Todos os dias, milhões de pessoas se deslocam pela cidade de São Paulo utilizando o metrô. A grande maioria viaja em pé. Para manter o equilíbrio dentro dos vagões, é inevitável o usuário segurar nas barras ou nas alças de segurança conhecidos como pegadores de mão. Mas, por causa da pandemia de Covid-19, foi necessário aumentar os cuidados com a higienização. Equipes fazem a limpeza nos vagões durante as viagens, principalmente nas superfícies de maior contato entre os passageiros. A cabine dos operadores também é desinfectada. No final das viagens, das linhas, das extremidades, entra uma equipe e ela vai percorrendo esses vagões, os carros, até o percurso e limpar todos os carros. A limpeza é feita em todas as linhas do metrô praticamente durante todo o dia. Mesmo que o número de passageiros tenha caído com a pandemia, a circulação de pessoas por aqui ainda é muito grande. Por isso que é tão importante manter a higienização. Para mim é muito importante, porque a gente sempre está em contato, com os metais, com os plásticos, Isso para a gente é uma grande segurança. Por eu ser diabética, não parei de trabalhar, eu acho que é muito importante. Bom que previne a questão da epidemia, tudo nos ajuda bastante, O novo coronavírus pode permanecer até 3 dias nas superfícies. Por isso, a higienização tem que ser constante e rigorosa, principalmente nos transportes públicos. É importante que a higienização do transporte público seja realizada de forma constante, principalmente antes das viagens, durante os intervalos dessas viagens e após o final do turno. É importante higienizar as superfícies que as mãos mais tocam e, além da higienização ambiental, que realmente reduz os micro-organismos do ambiente, é importante que esse transporte também não tenha aglomeração de pessoas, porque se houver aglomeração de pessoas, mesmo que a higienização ambiental esteja adequada, haverá a transmissão do coronavírus entre esses usuários do transporte público. Além da limpeza nos trens, em várias estações foram instaladas cabines de higienização para prevenir a contaminação entre os usuários. Essa solução ela é capaz de acabar com o vírus? Sim, ela é capaz de matar o vírus, sim. E aí essa área que está sendo aplicada, ela fica protegida. As medidas de limpeza dos metrôs se espalham pelo mundo. Em Lisboa, Portugal, além dos vagões, os corrimãos e escadas rolantes também são desinfectados. Já na Ásia, em Hong Kong, um robô realiza a limpeza dos carros do transporte metroviário com um vaporizador que elimina o novo coronavírus. Hoje o estado de São Paulo completa 100 dias de quarentena com uma novidade, a obrigatoriedade do uso de máscaras. Mas hoje o trabalho é educativo. A partir de amanhã, o paulista que descumprir a determinação poderá ser multado em R$ 500. As medidas para conter a disseminação do coronavírus começaram no dia 24 de março em todos os 645 municípios, com o isolamento social no estado e o fechamento do comércio, ficando em funcionamento apenas os serviços considerados essenciais. Agora, o governo também tornou obrigatório o uso de máscaras nas ruas de todo o estado. E a partir desta quinta-feira, quem estiver sem a proteção poderá ser multado. Para o cidadão que for flagrado sem máscara em espaços públicos, o valor da multa vai ser de R$ 500. Além disso, estabelecimentos comerciais também vão ser multados em R$ 5.000 para cada pessoa que estiver sem a proteção. A fiscalização deve ser feita por órgãos de vigilância sanitária do estado e dos municípios. A ideia é reverter o valor arrecadado com as multas para o programa Alimento Solidário, que distribui refeições para pessoas carentes.
O secretário executivo do Centro de Contingência, João Gabardo, ressaltou que é preciso usar a máscara da maneira correta. Segundo ele, é uma proteção eficaz quando usada adequadamente. E para ter o resultado esperado, a máscara tem que proteger a boca e o nariz. E o governo de São Paulo anunciou agora há pouco que já foram definidos os 12 centros de pesquisa onde acontecerão os testes da vacina em parceria entre o Instituto Butantan com o laboratório de Pequim, na China. A testagem com 9.000 voluntários acontece em 6 estados brasileiros, além de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal. Agora só falta a aprovação da Anvisa para iniciar a testagem clínica, que deve sair nos próximos dias. O governo federal estendeu a proibição da entrada de estrangeiros no Brasil por mais 30 dias. Essa decisão foi publicada numa edição do Diário Oficial da União na noite de ontem. A medida leva em consideração a declaração de emergência emitida pela Organização Mundial da Saúde em janeiro por causa da pandemia de coronavírus. A União Europeia e os Estados Unidos anunciaram recentemente medidas semelhantes. Os brasileiros não poderão entrar nesses países, Estados Unidos e do bloco da União Europeia, enquanto a pandemia não estiver controlada. A Itália fez uma apreensão recorde de 14 toneladas de anfetaminas. Mais de 80 milhões de comprimidos foram fabricados na Síria pelo grupo Estado Islâmico. A operação aconteceu no porto de Salerno. A polícia italiana afirmou que esta é a maior apreensão de anfetaminas do mundo. O material está avaliado em 1 bilhão de euros no mercado, cerca de 6 bilhões de reais. Segundo a investigação coordenada pela Promotoria de Nápoles, a droga estava em 3 contêineres com máquinas e cilindros de papel para uso industrial. Cada cilindro, de quase 2 metros de altura e 1,40 m de diâmetro, escondia quase 350 quilos de comprimidos nas camadas internas. De acordo com o comunicado das autoridades italianas, o Estado Islâmico financia atividades terroristas com o tráfico de drogas sintéticas produzidas na Síria. O grupo se tornou o maior produtor mundial de anfetaminas nos últimos anos. O Brasil registrou 1.280 óbitos em decorrência do novo coronavírus em 24 horas. Outras cerca de 34 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença. E o Rio de Janeiro ultrapassou a marca de 10 mil mortes causadas pela Covid-19. O Ministério da Saúde divulgou que o total de mortes no Brasil por causa da Covid-19 agora é de 59.594. Em todo o país, esse número cresceu 59,88% desde o dia 8 de junho. De acordo com a pasta, mais da metade das mortes por coronavírus registradas, por volta de 30 mil, aconteceram só no mês de junho. O Brasil tem 1.402.041 infectados e, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 552 mil ainda estão em acompanhamento e 790.040 pessoas já se recuperaram. Os números confirmam a tendência de interiorização da pandemia no país. O Centro-Oeste fechou junho como a região em que a epidemia da Covid-19 mais se agravou. O número de óbitos mais do que triplicou na região e saltou de cerca de 500 registros no início do mês para 1.783 até esta terça-feira. Esse crescimento é impulsionado em parte pelo aumento de óbitos em Mato Grosso. Com um total de 629 vítimas, o estado aumentou em quase 400% o número de mortes em junho. Os óbitos em Mato Grosso do Sul cresceram 245% e em Goiás subiu 183%. Em São Paulo, a curva de mortes dá sinais de desaceleração. O estado apresentou uma queda de 5% no número de óbitos na comparação dos últimos 7 dias. A queda também foi verificada nas internações, que diminuíram 2%. Já o Rio de Janeiro superou a marca de 10 mil mortes pela pandemia, se tornando a região que concentra a maior taxa de mortalidade. E é o segundo estado mais afetado do país, 58 casos a cada 100 mil habitantes. Só a capital fluminense concentrou a metade dos casos confirmados da doença no estado, passando de 56 mil contágios. Em todo o mundo, quase 10 milhões e meio de pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus. 511 mil morreram em decorrência da doença. A boa notícia é que mais de 5 milhões e 370 mil já se curaram.
Uma empresa americana de biotecnologia informou que teve resultados preliminares animadores nos testes de uma vacina experimental contra o coronavírus. Administrada em 40 voluntários, a droga desencadeou uma resposta do sistema imunológico em 94% dos que completaram o ensaio clínico da fase 1. A empresa é financiada pelo Departamento de Defesa americano e por uma ONG. O experimento está incluído no plano do presidente Donald Trump para produzir centenas de milhões de doses da vacina em janeiro.